Segundo vídeo do Sabadão, valeu, galera. Dessa vez aí o assunto é o Vasco. Que perrengue, né? Vasco empatou de 1-1 contra a Juazeirense, perdeu nos pênaltis, nem perdeu pênaltis. Os outros querem mandar o Zé Ricardo embora, ou então quer que a SAF seja aprovada de vez. E aí hoje uma amiga me mandou um recado no WhatsApp. É Larissa Agnello, que eu tanto quero que me dê essa moral dela e da empresa de publicidade dela, da microempresa, poder editar os vídeos aqui do canal. Ela me perguntou assim: eu tenho um amigo que trabalha na loja do Vasco, ele é vascaíno, eu quero me informar para saber sobre o Vasco. Então, Larissa, para você, eu vou te explicar o que está acontecendo. E para você também, torcedor vascaíno ou de qualquer outro time. Porque como eu falei no vídeo de hoje de manhã, de ontem de manhã, na verdade, como é que se diz? Eu sou vascaíno, mas resolvi não fazer vídeos relacionados ao Vasco, produção de conteúdo, para não gerar tantos problemas, até porque o Vasco já tem problemas demais. Vamos explicar até o estopim de ser eliminado da forma que foi para a Juazeirense, o que aconteceu, né? Todo mundo sabe que o Vasco teve uma crise política desde 2020, onde uma eleição que por conta da pandemia estava para ser híbrida e online, aconteceu, só que uma queria uma eleição presencial, o leva esse ano, um só dos candidatos, e todos os outros candidatos, tirando o Sérgio Frias, o Campelo, que o Campelo já tinha perdido a eleição feita pelo Levin, então deixou de lado, e a mesa diretora, o Mussa, que é presidente da mesa diretora da Assembleia Geral, né? Ele que age a eleição do Vasco, fez para o dia 14 por causa da pandemia. Acabou que nessa votação o Jorge Salgado ganha a eleição, e o que acontece é que o Jorge Salgado começa o seu mandato. Depois de tantas idas e vindas, o Leva esse ano tentando, como é que se diz, ser presidente na justiça, só ganhou uma vez, todas as outras o Mussa ganhou, né? Então quem convoca a eleição de um clube é o presidente da Assembleia Geral, e esse presidente era o Mussa. Então ele sabia a data. A partir daí, com o Jorge Salgado assumindo, o Jorge Salgado usa a frase: vou fazer no Vasco o que o Bandeira fez com o Flamengo. Vou pagar as dívidas e vou fazer o Vasco ir crescendo aos poucos. Só que aí a torcida do Vasco, pelo fato do Leva esse ano ter a tal história dos mundos e fundos de 5 bilhões de investidores, 3 cartas de intenções, ao qual não se sabe explicar como é que é essa questão da carta de intenção, o pessoal se virou contra o Salgado. E tudo que o Salgado fosse fazer pelo Vasco, os outros iam reclamar se não desse certo. O Vasco caiu ano passado, depois, principalmente dolorido, depois daquela derrota para o Internacional de 2-0 com o Barra descalibrado, todo mundo lembra dessa história. E não subiu, né? Porque foi uma temporada em cima da outra, por causa da pandemia, não subiu. Assim como o Cruzeiro não subiu pelo segundo ano seguido para o Brasileirão da Série A. O que acontece depois disso daí? Começa a se falar de SAF. Mas, do mesmo jeito que se fala de SAF dentro de campo, fora de campo, dentro de campo se fala de um time que passou Marcelo Cabo, passou o Lisca, passou o Fernando Diniz, né? Veio agora o Zé Ricardo,
e para montar um time que suba para a primeira divisão. Quando chega nesse ponto do Zé Ricardo, todo mundo aplaude, porque era o treinador que tirou o Vasco uma vez do rebaixamento, possível rebaixamento em 17, e classificou para a Libertadores de 2018, fazendo muito o que fez, parecido com o Flamengo, de 2016 para 2017. Só que o time do Vasco é tão limitado quanto aquele do ano passado. Não vou falar ruim. Se eu explicasse para o amigo da Larissa, eu não ia falar que era péssimo. É limitado. Em qual sentido? Por exemplo, o Bruno Nazário é tão limitado, parece ser, quanto o Marquinhos Gabriel. Ele pode não conseguir virar craque de um time, mas tem qualidade. Mas ao mesmo tempo essa qualidade não consegue dar algo a mais que faça o seu time se sentir confortável de ter tanto o Vasco, por exemplo, no ano passado, quando tinha o Marquinhos Gabriel, o Vasco de 2021, como agora o Vasco de 2022 com o Bruno Nazário. A dupla de ataque são dois jovens, o Rani, sendo que um tem 25 anos, um pouquinho mais velho, mas vem de 2 lesões e está jogando bem o Raniel. O Peck é aquele garoto que vai crescer com o tempo. Chegaram o Anderson Conceição, chegaram o Everton, chegaram o Edmar, Yuri Lara, Matheus Barbosa, né? O John Santos começou a jogar esse ano, parece que vai começar a jogar, ainda nem começou a jogar direito, mas é um time limitado. Não dá para se pegar toda vez que você está fazendo 2019 um bom time com Carlos Roberto, Alex Teixeira, Elton, Pipão, Tite, e subir tão rápido. Até porque é futebol, gente. Sempre traiçoeiro. Se não fosse futebol, não ia ser tão apaixonante assim. Mas o que talvez o amigo da minha colega Larissa tem que entender, como toda torcida vascaína tem que entender, é que o Vasco pode virar SAF, o Vasco pode virar clube empresa, pode ser o time mais trilhardário do mundo. Se não deixar o treinador trabalhar em paz, mesmo com esse time limitado, não vai. Eu acho que todo mundo tem que entender isso. Jornalistas, blogueiros, youtubers, produtores de conteúdo, seja ele setorista do Vasco ou não, sites e a torcida, dirigentes, o pessoal da 77 Partners, empresa americana que está querendo assumir, deu após 70 milhões por Salgado pagar a parte da dívida de curto prazo para começar a se ter um trabalho dessa SAF, ao qual a gente não sabe quando vai chegar. O que tem que se entender é o seguinte: é árduo trabalho. Teremos time limitado no Vasco, sim, como teremos no Cruzeiro, no Botafogo, mesmo virando clube empresa. Não é de uma hora para outra. É um trabalho, seja dos moldes clube empresa, seja dos moldes que o Bandeira fez ou que o Corinthians pensa em tentar fazer desde quando veio, por exemplo, a crise por causa do estádio de Itaquera. Então o Vasco tem que pegar exemplos do Flamengo, sim. De clubes de empresa, como o Manchester City, que deu certo, sim. Mas de clubes de empresa que ainda demora a crescer, como o Bragantino, que está crescendo aos poucos. A Red Bull Bragantino. Então, é ter calma. Foi vexatório, eu sou vascaíno, entendo isso. O Vasco me dá uma agonia de ver o Vasco, né, não jogando uma Copa do Brasil, que seria um título importante, que a torcida gosta de gritar, de berrar. E quando um time é eliminado assim e joga uma Série B, pô, você só tem a obrigação de subir. Tem o estadual, onde o Vasco não é favorito, que tem o Fluminense melhor, sobretudo nessas semifinais. Tem o Flamengo, que se passar pelo Botafogo, que é favorito, também é favorito contra o Vasco. O Vasco não ganhou um clássico, mas tem que ter calma. É um trabalho de médio e longo prazo que tem que se entender, que se entenda ao pessoal do Vasco, à torcida, a esse amigo da Larissa, que o Vasco está passando por uma reformulação. E dentro de campo essa reformulação já acontece com o Carlos Brasil
e com o Zé Ricardo. É lenta? É. Não é um time espetacular para ganhar a Série B? Não é. Mas possa ser mas que daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, seja um time que se diga assim, não dá espetáculo, mas vai subir e vai ser campeão. E aí, fora de campo, o Vasco conseguir ter os investimentos necessários, sendo SAF ou não, aprovando ou não no conselho, para que se cresça e se volte a ser o Vasco que eu, você aí que está vendo independente do teu time, a Larissa, o amigo da Larissa que trabalha lá na loja do Vasco, a Guinelo, fiz para você, hein? O amigo da Larissa aí, que todos possam voltar a ver o Vasco do jeito que sempre foi. Valeu, galera. Um abração a todos os vascaínos. Se cuidem, hein? Não vamos fazer besteira não, hein? Vamos cuidar pro Vasco voltar para aquele lugar que é a sua casa. Valeu!